Como é bom, irmãos, estar aqui compartilhando da palavra. Você está aberto para receber a palavra? Está com confiança em Deus? Como é que está a sua confiança em Deus? Como você tem andado ultimamente, né? Essa pergunta eu faço você para justamente você se analisar. Porque hoje é culto de ceia. E hoje é uma rica oportunidade. Diga assim, irmão, rica oportunidade de me analisar. Pronto. Hoje é uma rica oportunidade para você analisar o seu coração, para você analisar a sua conduta. A Santa Ceia é um momento muito importante, não foi criada por homens. Foi o próprio Senhor Jesus que a instituiu. Amém? Então não é um tempo comum, é um tempo sagrado para o Senhor. É um tempo onde nós estamos manifestando e testemunhando que nós temos comunhão com Ele, que passaremos a vida eterna com Ele. Amém? E por isso é que é tão importante a gente analisar e andar com retidão ao praticar essa verdade, ao praticar a Santa Ceia. Porque Deus espera que a nossa comunhão com Ele seja sem pecado, não tenha impureza, mas seja uma comunhão pura. Porque não há associação entre luz e trevas. Amém? Então nós precisamos, irmãos, estar com o nosso coração alinhado com o Senhor ao tomar a Santa Ceia. Eu sei que aquele pão e aquele vinho não é o corpo de Jesus. Amém? O corpo de Jesus está lá no céu. Ele está à destra da majestade do Pai. Mas ali representa algo. E por que o Senhor instituiu a Santa Ceia? Para que a gente sempre traga à nossa memória o que Ele fez por nós. Para que a gente não venha esquecer. Porque a gente tem uma mania, meu povo, de esquecer das coisas. Esquece que é uma beleza. Graças a Deus que hoje a gente tem fotos, tem vídeos. Mas me diz uma coisa, quando você se sentar ali com a sua família, o Diego fez muito isso. Na verdade ele está fazendo muito. Assim que a Sara nasceu, ele foi buscar as fotos dele quando era bebê, para ver se a Sara parecia com ele. E estava ele e era o Renato Igor também buscando as fotos, para ver se a Luísa também parecia com ele. Começaram a buscar fotos. E aí eles vendo aquelas fotos, eles sempre falavam, eu me lembro desse dia. Aquelas fotos, aqueles registros ali, acabava trazendo à memória fatos que aconteceram há anos atrás. Então a Santa Ceia, gente, eu estou trazendo essa analogia para ser, porque é isso que acontece. A Santa Ceia ela vai trazer à memória aquilo que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás. Para que a gente não venha esquecer desse sacrifício que nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos esquecer. E lá em Lamentações capítulo 3 ele fala, traga sempre à memória aquilo que te traz esperança. O sacrifício de Jesus traz muita esperança para nós. Porque ele também é uma garantia. Jesus, o que ele fez por mim e por você, ele pagou um preço para que hoje eu desfrute vida e vida em abundância com o Pai. E eu tenha comunhão com o Pai, com o seu Filho e com o Espírito. Esse é o propósito, sabe? E ele nos deu a vida eterna. E vida eterna, irmão, não é só viver para sempre, não. Viver para sempre já é uma grande coisa, não é? Só de saber, meus irmãos, que eu não vou deixar de existir, isso já me alegra. Isso já traz muita alegria ao meu coração, porque eu sou eterna. A minha vida não se limita aqui. Isso é um grande consolo e a palavra de Deus, ela fala, olha, se alegra com essas verdades. Se alegra com a esperança da tua salvação. Gente, é de grande alegria saber que eu não vou perecer na morte, que eu não vou deixar de existir, que eu não vou para o inferno, porque Jesus morreu no meu lugar. Porque Jesus conquistou isso por mim. E isso traz grande alegria, tem que trazer uma grande alegria e nós não devemos esquecer disso. E a vida eterna não é somente, viver para sempre, mas é também ter comunhão com o Pai. Ter a vida eterna em você, irmãos, é ter a natureza divina. Só Deus tem a vida eterna. Animal não tem vida eterna. Árvores não têm vida eterna. Ser humano não pode ter em si a vida eterna. Somente o Pai pode conceder a vida eterna. E essa vida, ela foi conquistada por meio de Jesus quando Ele ressuscitou dentre os mortos. E está para sempre. Ele ressuscitou uma única vez, Ele não morre mais.
Ele está vivo para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é o mesmo ontem, Ele está o mesmo hoje e será para todo sempre. Então, o Senhor, Ele é eterno. E essa vida Ele veio conquistar para mim e para você. Lá em João capítulo 3, fala de uma verdade muito poderosa, que todo crente sabe, que Deus amou o mundo de tal... Vamos lá, que deu... Para todo aquele que nele não, mas tenha. E ele continua, aquele que tem um filho tem a vida eterna. Então você já tem a vida eterna. Você não terá só quando partir dessa vida. Você já tem. Essa vida já está no teu espírito. O teu espírito é eterno. Jesus, ele disse assim, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra. Por quê, meu povo? Porque nós temos a vida eterna. Então, ainda que o meu corpo venha perecer, vá lá para o pó, gente, eu continuo vivo em unidade com o Pai, em comunhão com Ele. Eu vou desfrutar de uma morada que Ele tem preparado para mim lá no céu. Jesus, Ele deixou essa promessa. Ó, vamos abrir, gente, João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Em outras versões fala, não tenham medo. Ele estava aqui falando essa palavra direcionada aos discípulos, porque eles estavam com medo, porque Jesus aqui estava pré-anunciando a sua morte. E Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Mas eu posso personalizar essa palavra para hoje também, porque essa palavra é viva. Não tenham medo. Não se turbe o vosso coração. Não tenha medo da morte. Não tenha medo dos problemas. Não tenha medo da doença. Não tenha medo do teu amanhã. Não tenha medo da falta. Jesus está contigo. E Ele é poderoso para te guardar, te sustentar, te preservar e te fortalecer e dar provisão no tempo necessário. Onde há medo, há falta de fé. E aonde há falta de fé, o justo ele vive pela fé. E é por meio da fé que a gente agrada a Deus. Então, aonde há medo, há falta de fé, então você não vai estar agradando a Deus. Você não vai obter o que Ele tem predestinado para você. Porque a palavra diz que Ele já predestinou em Cristo todas as bênçãos para nós, amém? Mas para que eu tome posse dessa bênção, é preciso ter uma atitude de fé. Então não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Não precisa olhar para o Senhor com desconfiança, porque Ele é o teu Deus. Lá em Isaías fala, eu te ajudo, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Então, Ele é poderoso, irmão, para nos preservar, para nos guardar de todo o mal. Então, se apegue a essas verdades e ande por meio delas, por meio da tua fé. Como é que eu elimino o medo da minha vida? Ouvindo a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para, derreter o medo. Não importa o gigante que está diante de você, essa palavra é maior do que esse gigante. Se o gigante for o medo, essa palavra é maior. Ele tem que se retirar em nome de Jesus. A palavra diz lá em Timóteo que o medo é um espírito e o Senhor não nos deu esse espírito. Não ache que quando você está com medo, irmão, é o Espírito Santo te alertando algo. O Espírito Santo não vai te guiar pelo medo. Ele vai te guiar pela paz, ele vai te guiar pela verdade da palavra. Você não vai ser aperfeiçoado pelo medo. Ai, não toque isso porque eu estou com medo. Eu não vou amanhã porque eu estou com medo. Isso não gera crescimento na fé. O que gera crescimento na fé é você conhecer a palavra e praticar. Diga, ouvir e praticar. Pronto, irmão. Somente o ouvir não vai te qualificar e não vai, irmãos, ser uma garantia de que tu vai ser bem-sucedido. A garantia do crente ser bem-sucedido na palavra é quando ele escuta e pratica as verdades ouvidas. Eu já presenciei tanta coisa diante de mim. Uma vez eu preguei num culto, gente, uma palavra assim, não foi eu não, foi o Diego, um dos dois. Só sei que no outro dia eu vi a irmã, e a irmã estava praticando tudo o que ela não era para praticar no outro dia. Estava com medo, falando tantas palavras negativas. E eu disse, você não ouviu a palavra de ontem? Ouvi. E por que tu não está praticando? Ai, Maria, eu não consigo. Eu consegue? Porque o Senhor já te habilitou para isso.
O crente consegue praticar a palavra. O crente consegue viver pela fé. Basta crer na tua fé. Tem um livro do Kenneth Hagin que eu acho muito interessante. Olha o título como assim é um título que chama a atenção. O título do livro é assim, ó, tenha fé na sua fé. Porque muitos de nós, irmãos, a gente sabe que Deus existe. Aqui todo mundo crê que Deus existe, amém? Todo mundo crê. Nós sabemos que Deus existe, que Ele é poderoso, que Ele pode sustentar, preservar, proteger. Mas muitas vezes a gente acha que isso está distante de nós. E nós não temos a total confiança de obter tudo isso para nós por meio da fé. Essa insegurança, será que Deus é poderoso para fazer por mim? Ah, mas Ele pode fazer para o fulano. Será que Ele pode fazer por mim? Ele pode sim. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Se você colocar a sua fé em operação, com certeza, irmão, Ele vai te galardoar. A palavra diz que pela fé eu me aproximo de Deus. E quando eu me aproximo de Deus pela fé, Ele me galardoa. Ele derrama bênçãos na minha vida. Amém? E ele, vamos voltar aqui para o trecho, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Volta aqui para mim, igreja. Eita, mas foi lindo. Gente, quando eu disse para voltar para mim, todo mundo levantou a cabeça e olhou. Foi muito legal. Pronto, o crer bíblico, irmãos, não é dizer eu creio se não houver obras. A fé sem obras, ela é morta. Se você diz que crê em Deus, tem que ter uma obra correspondente. Você tem que andar na verdade da palavra. Quantos aqui já ouviram várias pessoas no mundão lá fora dizer, eu creio em Deus, mas vive no pecado? Quantos aqui levantam a mão? Eu já ouvi várias vezes. Pronto. Essa pessoa, a fé dela está sem obras. Essa fé está morta. Isso não é o crer bíblico. O crer bíblico é quando você crê e anda na prática da palavra. A palavra diz assim, olha, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, assim também andai nele. Então, quando eu recebo Jesus, quando eu creio, eu tenho que andar como ele andou. É isso que a Bíblia me instrui. Então, o crer bíblico, meus irmãos, não é só um assentimento mental, não é só um pensamento e dizer, eu creio em Deus. O crer bíblico tem que ter uma obra correspondente. Se eu creio, as minhas atitudes têm que ser coerentes com aquilo que eu falo. As minhas atitudes têm que ser alinhadas com o meu coração e com as minhas palavras. Senão isso é hipocrisia. A palavra diz assim, lá em 1 João, olha, se tu diz que anda na verdade e anda na prática do pecado, tu é um mentiroso, em ti não há verdade. Então, irmão, se eu tenho a palavra de Deus no meu coração, essa palavra vai dar um fruto na minha vida. Jesus disse que a palavra de Deus é a semente. Então, uma vez que essa semente é lançada, ela não pode voltar para o Senhor vazia. Ela tem que ter um fruto, tem que ter uma obra. Então, se eu creio, eu devo andar conforme eu estou crendo, amém? Eu não posso negar a minha fé com as minhas obras. A minha fé ela tem que ser operante, a minha fé ela tem que ser viva e eficaz na palavra de Deus. Compreenderam, irmãos? Pronto, voltando. Aí Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Quem é templo e morada do Espírito Santo? Então tem uma morada, você é uma morada do Senhor, tem um lugar lá no céu para você. Na casa do Pai há muitas moradas. E ele continua, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei, olha aqui a promessa da vinda, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Aonde Jesus está, nós vamos estar também. Aonde Ele está agora, Ele está preparando um lugar para nós lá no céu. E aonde Ele está, eu também vou desfrutar dessa glória. Paulo, ele disse assim, olha, esses sofrimentos aí do tempo presente, irmão, se você está passando por alguma preocupação, por algum sofrimento, sabe o que Paulo diz? Nem se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Então, o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que esse mundo pode oferecer. Não há dinheiro no mundo que compre aquilo que Deus tem preparado para nós. Só mediante o precioso sangue de Jesus. Ele preparou essa morada para nós lá nos céus. Então, irmão, é momento de se regozijar.
O que é regozijar, Maria? Se alegrar. O que é exultar? Gritar de alegria. É desse jeito, regozijar, exultar, se alegrar, é gritos de júbilo. E o que é júbilo? Muita alegria intensa. Então você deve manifestar, meus irmãos, a alegria é uma resposta da salvação que foi conquistada por Jesus. Jesus, quando ele enviou os discípulos para fazer a obra, expulsar demônios, curar enfermos, que até hoje isso funciona para nós. Quando eles voltaram testemunhando, mestres, os demônios saem pelo teu nome, os enfermos são curados. Sabe o que a palavra diz? Que Jesus exultou no Espírito Santo. Essa palavra exultar no Espírito, ele deu gritos de alegria. Então Jesus, ele se alegrava. Pensa aí, irmão, um grito de alegria. Eu ainda não vi ninguém daqui dando um grito, nem eu dei ainda. Mas um grito é alto, diz que é um intenso grito que Jesus deu. Então nós devemos se alegrar com a obra de Deus. Aleluia! Então exulte nessa salvação. Se alegre nessa salvação. A alegria do crente, irmão, algo que eu converso com o Diego, a verdadeira alegria é fruto de um espírito que foi salvo, recriado em Deus. É essa alegria do Senhor. Saber que foi redimido, justificado, sim. Não foi? A gente cantou? Esse louvor hoje foi cantado, não foi? Pronto, ele louvor lindo. Alinhado, ó, lindo, lindo. Esse louvor eu canto com muita alegria. Porque ele fala da canção dos redimidos. E existe sim uma canção para aqueles que foram perdoados, um novo cântico. Uma nova expressão para o Senhor, por aquilo que Ele tem feito por nós. Por isso você deve se alegrar, regozijar, exultar. O que mais, meu Deus, que eu ia falar? Regozijar, exultar e trazer grande júbilo, é isso, as palavras que utiliza para alegria. No Senhor, por Ele que Ele tem feito. A alegria do Senhor, irmão, não é eu dizer para você, pula, dança, não é essa alegria. A alegria do Senhor é expressa no teu espírito. É algo que Deus comunica no teu coração e aquilo vai trazer alegria. Jesus, Ele disse assim, olha, eu disse as minhas palavras para que o meu gozo esteja em vós. Essa palavra gozo no original é alegria também. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela é poderosa para trazer alegria aos nossos corações. Então se você está triste, desanimado, eu declaro a alegria do Senhor invadindo aí o teu coração, irmão. E você andando nessa alegria, muitas vezes chamam o crente de louco. Passando por pressões e se alegrando. Não se alegrando porque a pressão, porque a adversidade chegou. Mas se alegra por um Deus que levanta, por um Deus que fortalece, por um Deus que salva. Por um Deus que cura. Sabe, irmãos, na minha família, eu tenho perseverado há um tempo por uma pessoa a respeito da cura. E eu lembro exatamente do dia que o Senhor disse para mim, já está curado. Irmão, eu dancei tanto com essa palavra que eu recebi. Eu pulei tanto que eu fiquei no outro dia com as panturrilhas tudo doloridas. Mas esse pular, esse rodar, esse dançar, não é porque me disse, vai e faz. Não, irmão. É porque o Senhor me comunicou algo. Algo que eu tenho orado, algo que eu tenho perseverado em oração. E aquilo trouxe tanta alegria, que qual foi a resposta? Em ouvir da boca de Deus que é curado, me alegrar. Eu não vou ficar triste com essa verdade. Irmão, é muito ruim estar doente, irmão. Não é plano de Deus, não. Paralisa. Esses dias eu peguei um resfriado, irmão, e eu estou amamentando, eu não posso tomar tudo. Então, assim, eu tenho que crer. Antigamente, né, eu não aguentava aquela dor de cabeça, eu já recorria ali ao remédio. Mas agora, meus irmãos, eu estou sendo forçada. Agora tu tem que crer, mulher. Não vai buscar mais facilidade, não, que agora tem uma pessoa que depende de ti, o que tu toma afeta ela, e a gente ama demais. Então, eu disse assim, Senhor, eu vou crer, eu não vou tomar nada. Meus irmãos, eu vou lhe dizer, chega, latejava a cabeça. Assim, eu pensava se eu posso tomar água, isso mais, eu vou crer. Eu vou crer, porque como eu estou amamentando, nem tudo pode tomar, porque prejudica o leite, enfim, várias questões. E aí, eu me apeguei com a palavra de Deus. Confessando a palavra, declarando dia e noite.
E, meus irmãos, a dor de cabeça foi cessando. A coriza foi cessando. E para a glória de Deus, eu e minha filha fomos preservadas. Amém? Então a palavra de Deus, irmãos, ela é remédio que cura. Eu sou prova disso, eu tenho provado disso. Então nós temos que manter a boa confissão dos nossos lábios. Porque essa palavra, ela é poderosa para nos salvar no dia mau. O que é a boa confissão? É a palavra de Deus. Eu preciso falar, eu preciso declarar, para que essa verdade se manifeste na minha vida. É por meio da fé, e a fé ela fala. Amém? E ele continua, versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outros mediadores, irmão. O meu pelo qual eu sou salvo é por meio de Jesus. Tem um louvor do Nelson Ned que ele diz assim, não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. Então, todos esses homens que na Bíblia está narrado, gente, Abraão, Davi, foram homens de Deus, e a palavra diz que eu devo imitar a fé deles. Que pela fé e a longanimidade, esses homens da fé herdaram as promessas. Mas nenhum deles pode me dar salvação. Nenhum homem aqui da terra pode me dar salvação, só Jesus Cristo. Então, é o único nome pelo qual eu posso me dobrar, adorar e reverenciar, é o nome de Jesus. Lá em Timóteo ele fala que nós devemos dar testemunho dessas verdades. A gente vê hoje uma geração que se dobra muito a ídolos, irmãos. Existem muitos ídolos. Eu posso falar alguns aqui. Rede social está se tornando um ídolo. Pessoas passando ali a maior parte do seu tempo em busca de seguidores, em busca de atenção. Futebol tem se tornado um ídolo. Tantas e tantas coisas têm se tornado um ídolo. Imagens de esculturas também é um ídolo. Então nós não devemos, irmãos, deixar que essas coisas venham dominar o nosso coração e ocupar uma área que só pertence ao Senhor. Nós devemos, o único nome que eu devo me dobrar é o nome de Jesus. Amém? Fora disso, irmão, é idolatria. Amor ao dinheiro é idolatria. Isso aí é pecado, isso te afasta de Deus e isso impede que você contemple a glória de Deus. A palavra diz que quando eu contemplo o Senhor, os meus olhos eles são iluminados. Então, quando eu deixo de contemplar o Senhor, o contrário, eu fico cega. Então, quando você começa a contemplar aquilo que não é para contemplar, você não anda na verdade, fica um pobre, cego e nu. Você não anda na verdade da palavra. Amém, irmãos? E versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tens visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Você crê no Senhor? Amém. E o que ele diz aqui a teu respeito? E outras maiores obras fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, Deus espera de você que crê no nome dEle, que você faça maiores obras que Jesus fez. Eita glória. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A gente vê aqui que Deus, Ele não está nos resistindo para nos abençoar. Tudo que eu pedir no nome dEle, Ele fará. Maria, por que não está acontecendo, Maria? Persevere, irmão, na tua fé. A palavra diz que eu também posso perseverar com ações de graça. Se você já pediu e está crendo, renda graças porque já é seu. Renda graças porque já chegou.
Seja grato onde tu já andou em Deus e visualize algo maior lá na frente também, amém? Então seja grato, se ainda não chegou, vai chegar, porque aquilo que Deus já disse é meu, eu tomo posse disso aqui. Amém, irmãos? E ele diz no 14, se me pedirdes alguma coisa em o meu nome, eu farei. Olha, de novo. Se pedir ao Pai no nome do Senhor Jesus, Ele fará ao nosso favor. Isso aqui são orações de petições que nós devemos fazer. Se eu pedir algo ao Pai, Ele concederá. Por quê? Porque Ele será glorificado. Muitos irão crer através da tua vida aquilo que tu tem conquistado em Deus. E Ele no 15 diz, se me amais, guardareis os meus. Olha aqui, qual é a obra? Qual é o resultado daquele que ama a Deus? Andando nas obras, praticando a palavra. Muitos dizem, eu te amo, Senhor, mas não pratica, nega esse amor através das obras. Então, as minhas obras, meus irmãos, elas evidenciam também em Deus que eu amo, que eu tenho apreço pela sua palavra, que eu também creio nele. Aquele que crê deve andar como ele andou, e aquele que ama também manifesta obras, amém? Então, o amar segundo o Senhor, como é que você vai provar o seu amor para com o Senhor? Andando nas obras, guardando a sua palavra, como Jesus diz aqui, ó. Se me amais, se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. E o versículo 16, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu gosto dessa parte, irmão. Vou concluir esse versículo que diz, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Diga comigo, igreja, o Espírito do Senhor habita em mim. Glória a Deus. No 18 ele fala, não vos deixarei órfãos, ou seja, vocês não estão sozinhos, meu povo. Vocês não estão desamparados. Voltarei para vós outros. Ele enviou o Espírito dele. E essa palavra aqui, meus irmãos, volte lá o seu olhar no versículo 16. Vamos estudar aqui um pouquinho. Vamos mergulhar mais fundo agora nas Escrituras. Ele diz aqui, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Vamos repetir comigo, outro. Essa palavra outro não é uma palavra comum não, gente. Essa palavra outro no original bíblico é allos. Olha que interessante. Por que, Maria, tu tem que falar do original, do grego que foi escrito, irmã, para tu ficar mais entendido na palavra, para tu manejar melhor essa palavra. Mas essa palavra allos, ela significa outro igual a mim. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Digamos que eu não pregue agora, mas o Diego vai mandar outra pessoa pregar no meu lugar. Essa outra pessoa é igual a mim, gente? É a Maria? Não. Mas essa palavra outro não é dessa maneira que ela está se referindo. Esse outro é igual a Jesus. Com o mesmo poder, com a mesma força, com a mesma sabedoria. Então, quando Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, não é uma pessoa diferente, não. O Espírito Santo que Ele enviou é igual a Ele. Então, o Espírito do Senhor que habita em ti, que Ele enviou, é semelhante a Jesus. Então, você pode dizer, irmão, Jesus habita em mim. Porque o Espírito que Ele enviou é semelhante, é igual, é allos. É igual a Ele. Glória a Deus. Por isso que o Espírito Santo não é menor que o Pai, não é menor que o Filho. Os três, irmãos, têm o mesmo poder e glória. Um não exclui o outro. O Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e o Pai é Deus. Amém? A Trindade. Maria, como é que você explica isso? Um Deus em três pessoas. Irmãos, tem coisa que foge do nosso racional. Mas creia. Amém? Deus é maior do que a nossa mente, do que aquilo que a gente pode imaginar. Então, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus. A gente acabou de ler aqui, nos versículos anteriores, que eu e o Pai somos um. Então, Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus, amém? Por que eu estou dizendo isso? Tem muitas religiões, seitas por aí, meus irmãos, que negam essas verdades.
que eles pregam que o Espírito Santo é uma força, um vento, mas eles não pregam que o Espírito Santo é Jesus. Muitas seitas que tem por aí falam também que Jesus, ele não é Deus. E você tem, irmão, que está com essas verdades bem apuradas, enraizadas no seu coração, porque quando for confrontar a tua fé, tu não venha se desviar dessa verdade. Amém? Então Jesus, ele é Deus. Ele tem o poder e glória. Amém? Ele é o próprio Deus. E ele continua, ainda por um pouco, 19, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, o Filho está em nós. Por meio de quem, gente? Do Espírito Santo. Essa palavrinha aqui, consolador, eu ia acabar esquecendo de falar para vocês. Essa palavrinha aqui, consolador, volte lá para o versículo 16. No original, essa palavra consolador é paráclitos. Ou paracletos. O que significa? Que ele não é somente consolador, o Espírito Santo, mas ele é conselheiro, ele é ajudador, ele é aquele que foi enviado para estar pegando junto do nosso lado. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Se você procurar outras versões na Bíblia, na própria NVI, não fala consolador, fala conselheiro. Na NVT, eu gosto da NVT porque ela chama o encorajador. É encorajador. Então, meus irmãos, está certo aí na sua Bíblia que essa palavra paráclitos, ela é muito abrangente, ela significa tudo isso. Conselheiro, advogado, encorajador, intercessor, aquele que foi enviado para pegar junto comigo. Amém? Tudo isso é os aspectos do Espírito Santo que trabalha em mim e em você, trabalha na sua igreja. Amém, meus irmãos? Eu estou finalizando, nós vamos agora nos preparar para a ceia. Mas antes disso, eu não ia pregar o que eu preguei hoje, essa palavra, irmão, não estava no meu coração, mas o Espírito Santo me conduziu a pregar o que vocês ouviram hoje. Eu tinha preparado algo totalmente diferente. Eu ia pregar sobre jejum, olha só. E aí hoje, meus irmãos, eu estava fazendo meu devocional e o Senhor falou algo muito forte ao meu coração a respeito da igreja jejuar. Eu não vou pregar sobre o jejum porque não dá mais tempo. Mas essa semana, tire um tempo de jejum. Deus vai estar aperfeiçoando essa igreja por esses dias. Deus tem um plano para essa igreja, irmão. O Ministério de Música pode subir. Então, tire um tempo para jejuar. Maria, quanto tempo? Como é que eu faço esse jejum, Maria? Comece tirando uma refeição. Você que já é acostumada a jejuar, pode jejuar 24 horas. Mas reserve um tempo durante essa semana para fazer o jejum. Maria, eu não estou com vontade, eu não vou. Tudo bem. Eu não estou te obrigando, mas você vai deixar de viver planos do Senhor ou atrasar o plano de Deus para a tua vida. Eu vou estar postando no grupo, porque isso é uma missão mesmo dada pelo Senhor. Eu vou estar postando no grupo sobre o livro do David Robson sobre jejum, para que vocês façam essa prática com entendimento. Não adianta eu dizer para parar de comer se você não sabe por que tem que parar de comer. Então, existem verdades espirituais profundas, irmãos, que Deus quer que você ande nessa revelação para fazer essa prática. Então, durante essa semana, nos grupos a gente vai estar comunicando. Reserve um tempo para jejuar. A gente tem recebido muitos sonhos aqui da igreja com as mulheres. E o Senhor falou muito forte ao meu coração. A mudança que você espera nas mulheres da igreja vai vir de uma vida de consagração. Então, instrui, fala ao meu povo para jejuar, para me buscar com jejum e oração. Várias pessoas já têm tido vários sonhos com a igreja muito distraída, irmãos. Outras pessoas tiveram sonhos que mulheres da igreja não estavam andando em linha com a palavra, com seu coração reto com o Senhor. Outras pessoas tiveram sonhos com as cadeiras cheias de videogame, celular, e isso mostrava que a igreja estava muito distraída. Então Deus quer te levar um tempo para tirar essas distrações, irmãos, e se voltar para as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à destra do Pai. Então, tire esse tempo essa semana. Isso é algo espiritual. Eu sei que a carne, ela não gosta. Eu não gosto não, irmãos. Eu faço por obediência, porque eu sei que aquilo vai trazer um resultado espetacular na minha vida. E nós vamos ser aperfeiçoados e edificados profundamente com o Senhor. Pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.